Salmo 119, 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E o caso aqui do salmista é de muitos. No culto anterior eu falei do Ezequias. O Ezequias achava que andava certo, até que um dia ele ficou doente de uma doença mortal. E quando o profeta não orou por ele, o profeta disse: olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele não precisava, entenda bem, de uma oração, ele precisava de uma palavra, para ele orar sobre a palavra. Aí ele foi orar se justificando: não, Deus, isso não pode acontecer. Lembra-te que andei diante de ti com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Mas ele parou, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você, e Deus mostrou para ele que a casa dele não estava em ordem. Aí ele foi e se endireitou com Deus, e ele falou uma coisa bonita em Isaías 38, 17, mas eu já entro na matéria nova de hoje. 38, 17, ele diz assim: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Deus é bom, pessoal. Às vezes é necessária a amargura, uma aflição, para você ver que a casa não está em ordem, porque tem horas que parece que não percebemos. Deus fala conosco, nem ligamos para aquilo. Deus fala ao nosso coração, nós nem percebemos que estamos no erro, achamos até que não é conosco por causa da nossa vida, porque tudo está acontecendo como gostaríamos que acontecesse, até o momento então que vem a aflição, vem a amargura, e aí você então vai orar e Deus mostra para você o que você tem que fazer, e ele fez isso. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Aí nós vamos sair do Ezequias, que aqui é o caso do Ezequias, vamos para o filho dele, o Manassés, segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículos 9, 10, 11, podemos chegar até o 13. Capítulo 33, segundo Crônicas, está ali para você já, versículo 9, diz: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, deram ouvido. Por quê? Porque estavam reinando, porque estava tudo bem, não havia amargura, não havia aflição. Coloque, não é Deus que traz a aflição, não é Deus que traz a amargura. Veja o que aconteceu com ele. Diz assim, primeiro: e falou o Senhor a Moisés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, porque estava tudo bem. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele, Deus permitiu os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. Quem levou foi o inimigo, não foi Deus não. Coloca isso no coração. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu povo, deixa eu pedir assim, perdão, que eu pulei aqui, tá? Ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Antes dessa amargura, dessa aflição, ele andava errado. Volta lá, não precisa daí não. Salmo 119, que eu li para vocês, versículo 67, por favor. O que ele diz? Antes de ser afligido, andava errado. Mas ele não via esse erro, nós também não percebemos. Às vezes estamos fazendo coisas que são erradas. Às vezes é o tratamento com a família, não estamos tratando a família bem como deveríamos. Porque erro não é apenas cigarro, drogas, álcool. Às vezes algumas ações, alguns comportamentos que não estamos agindo como deveríamos de agir, não estamos seguindo as orientações bíblicas. Isso na família, às vezes em casa, em vários setores da nossa vida. Até que vem uma amargura, até que vem uma aflição. Aí nós oramos a Deus. E a oração, como eu gosto de explicar, ela é um diálogo. Você fala e Deus fala. Ele foi, então, o que ele fez? Ele pediu perdão. Deus, eu errei. Eu sei que ele errou muito, mas eu gosto dessa palavra que diz assim, versículo 12. E ele, angustiado, orou devera ao seu Deus e humilhou-se como? Muito. Errou muito, mas se humilhou muito. Tem gente que não errou tanto quanto Manassés. Não errou tanto quanto Davi. Davi teve um
adultério e um homicídio, mas se humilhou diante de Deus. Veja o Salmo 51, a humilhação de Davi diante de Deus. Como é que ele se humilha diante de Deus? Tem gente que não, tenta se justificar e tudo, né? Eu fiz por quê, e não se acerta. Ele não só fez isso, aí diz assim, ele fez oração, Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Agora atenção, e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta de peixe, e a horda até Ofel, e o levantou muito alto, pôs oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá, não queria mais deixar lugar para o inimigo, não vamos vacilar mais não, vamos nos fortalecer, somos nós que temos que nos fortalecer, ver onde estamos fracos. Agora a nossa mensagem, e tirou da casa dos seus deuses estranhos. Às vezes temos que tirar, pedimos perdão para Deus, mas a fé sem obras está morta, não é só pedir perdão, é deixar o erro. Não leia Provérbios 28, 13, o que diz? Provérbios 28, 13, por favor, cadê o rapaz? O que encobre suas transgressões nunca prosperará mal, que as confessa e deixa alcançar. Ele deixou. Ele não só pediu a misericórdia de Deus, mas ele deixou a idolatria que ele estava praticando, deixando o seu povo praticar. Ele, o pai dele, Ezequias, tirou toda a idolatria do reino. O Manassés levou toda a idolatria de volta para o reino. Ele levou todo o pecado de volta para o reino. Agora tinha que se acertar. Tirou da casa dos seus deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Tira, meu irmão. Coloca isso, tira o que está errado. Deus mostrou a causa da aflição, a causa da amargura, onde a casa não está em ordem, e coloque a casa em ordem, vai acertar, vai colocar tudo certinho. Mas ele fez, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu a ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Nós sabemos que estavam separados nessa época, Israel como uma nação, tribos do norte, as tribos do sul com o nome de Judá, que era o rei era Manassés, que era a casa de Davi, ele é descendente de Davi. A casa de Davi ficou com o nome de Judá, a outra casa ficou com o nome de Israel, mas o Deus continuou o mesmo. O Deus de Judá era o Deus de Israel, então eles tinham que adorar, servir o Deus verdadeiro, o Deus que os tirou do Egito, o Deus do livramento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi o que ele fez, o que nós devemos fazer, servir o único Deus. Mas não terminou, nós vamos para agora o Novo Testamento, em João capítulo 5. Aqui eu não vou explicar muito, fica para o próximo culto, mas vou dar a entrada, só para mostrar o que eu já falei agora para vocês. Mas é leitura rápida agora. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Se você esperar o que está esperando sempre, fazer o que está fazendo sempre, o resultado é o mesmo. Nós temos que ouvir o Senhor. Não é porque alguém foi curado com óleo ungido, que você também vai ser curado. Que alguém foi curado fazendo a campanha. Não, é o que Deus fala. Ele poderia dizer: Senhor, olha para mim, eu sou um homem de 38 anos paralítico, minhas pernas estão atrofiadas, eu não tenho força, como é que o Senhor manda? Não discuta com Deus. A Bíblia diz que o homem natural, 1 aos Coríntios 2,14, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é uma coisa bem clara para nós. Então, parece loucura. Se ele ficasse num raciocínio lógico: Senhor, 38 anos, eu estou fraco, minhas pernas estão fracas. Não,
Quando Deus fala alguma coisa, fala lá em Bragança Paulista, um senhor foi à frente, mas andando de muito devagarzinho com a bengala dele, amparado pela filha ainda. Depois da oração, eu disse, faça o que você não podia fazer. Ele entendeu a palavra, entrou no coração dele, ele largou a bengala, não precisa disso, começou a andar igual um garoto, lá em Bragança. Quer dizer, quando a palavra entra e você age, creia, não duvide, ainda que pareça loucura, mas Deus falou, obedeça. Mas ele diz então, aí diz, levanta, toma a tua cama e anda. E diz assim, e logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. O religioso é esquisito, né? Veja o que ele falou. O homem que me curou, ele disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. O que eles deveriam perguntar? Curou você de quê? O que você tinha? Mas não querem saber. Eu falo que é mais ou menos, não estou falando aqui de política não, de um lado ou do outro, nem tomando partido de um lado. Isso é no geral. Quando um está no poder, a oposição nunca vê acerto no outro. Quando muda o outro é a mesma coisa, né? É o homem natural e fora. Mas reparem uma coisa, o religioso é dessa maneira. Eles não perguntaram, peraí, te curou de quê? O que você tinha? Segundo os historiadores, esse tipo de cama aqui é como se fosse a cadeira de roda hoje. É como se fosse, entenda bem, algo que era identificado como de um aleijado, de um paralítico. Mas eles não quiseram saber disso. Eles queriam simplesmente fazer oposição ao Senhor. Quem é que te curou? Ele próprio disse então, e já ele não sabia o que ele diz. Versículo 13, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa. Foram 38 anos por causa do pecado. 38 anos que ele ficou sofrendo. Até que ele foi para o templo. Preste atenção, pessoa curada, o lugar dela é onde? Mas quantos foram curados e não ficaram no templo? Voltaram para o pecado. Veja Bartimeu, o cego, foi curado. E o que aconteceu com ele? Seguiu a Jesus pelo caminho. 10 leprosos foram curados. 9 continuaram a vida deles. Entenda, mas um foi ao Senhor. Esse aprende. Somos nós que fomos um dia curados também, fomos libertos, mas ficamos no templo, e no templo nós aprendemos o quê? A não pecar mais. No templo nós aprendemos a servir a Deus, a estar com Deus. O Manassés teve o reino de volta, mas ele aprendeu algo, tem que tirar a idolatria do reino. Não pensa a pessoa que ela foi curada estando no erro, que Deus concorda. Ele pode dizer, continue do jeito que você está curado. Não, você está bom agora você está curado, agora não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Essa então é a mensagem, que nós não podemos, vamos ver o tal onde nós começamos, Salmo 119, versículo 67, ele disse então, antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra, então guarda agora, não peques mais, quem guarda a palavra não peca mais.